Que bom receber você aqui, tudo de novo, porque estava ruim o áudio, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entendeu. Eu vou dizer aqui, a Leni Almeida é minha amiga de muitos anos. Vanessa, aproveita aí e faz uma transmissão desse link que eu mandei agora para todo mundo aí, porque deu esse BO, explica aí, entendeu? A Leni, essa minha amiga querida de muitos anos, uma profissional qualificadíssima e que vem buscando nessa caminhada de vida o autoconhecimento e através de todos os estudos alternativos sobre o autoconhecimento, você vem aprendendo muito sobre você, sobre a vida e sobre tudo que você vivencia até nos seus atendimentos, no seu trabalho. É isso? Sim. Me conta aí, então, você vem de uma família que não tinha nada a ver com isso? Nada a ver, todo mundo religioso, todo mundo buscando projetos que a família já desenvolvia, como comércio, como empregos públicos. Eu acabei enveredando também pelo emprego público, trabalhei num determinado momento na Infraero. Eu nunca soube disso. Pois é, mas declinei da minha condição de secretária executiva para enveredar por esse caminho. E estou nele há quase 34 anos, E que vou dizer uma coisa com muita tranquilidade. Sim. Eu me sinto muito confortável em dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Porque a partir do momento em que eu lido com pessoas, Sim. eu costumo inclusive dizer que é uma especialização a cada atendimento. Né? Porque cada pessoa é uma fonte incrível de aprendizado. Porque cada um vem com uma bagagem da sua ancestralidade, das suas buscas, das suas expectativas, dos seus conteúdos e até das suas bagagens danificadas. Então, eu costumo dizer que a cada atendimento, a cada experiência que eu tenho com as pessoas ou com casais, é grandioso em termos de crescimento para mim. Então, eu posso dizer que não é o outro quem leva a bagagem de informação. Eu também fico com uma parte dela. Às vezes tem bagagens que não tem rodinhas, mas tem outras que têm asinhas. Não é? Então, é incrível como nesses tantos anos de estudos, tantas pessoas que passaram pela minha vida e ainda passam, eu me sinto honrada em cumprir o meu compromisso. Que eu acredito que seja também uma missão para a minha própria evolução. Eu acredito nisso. Né? Então, assim, uma busca incessante de conhecimento. A gente não para de aprender. Quem lida com esses assuntos como astrologia, numerologia, tarô... Espiritualidade de um modo geral, os caminhos alternativos que a gente tem, não para de aprender. E de certo modo, é um comprometimento tão grande que as costas precisam ter força, ter energia para levar em conta tantas responsabilidades. E é o dia inteiro ouvindo o problema dos outros, né, Leni? E às vezes não são nem problemas, são buscas de soluções. Sim. Porque eu acredito que as pessoas, quando estão com algumas questões para serem resolvidas e que elas não querem que chegue a um problema, elas procuram ajuda. E ajuda de vários profissionais. Tem muita gente boa por aí, tem muito alpinista também, em várias áreas, mas a gente não está aqui para julgar ninguém ou entender qual é o caminho que cada pessoa percorre. Mas uma coisa para mim é muito importante: muita gente boa ajudando quem precisa. Então isso é sensacional, é magnífico. É muito interessante porque, como eu tenho uma mãe muito religiosa, até um determinado momento, eu acredito que eu estava já com uns 15 anos de trabalho, a minha mãe não reconhecia que era uma atividade profissional. É mesmo? Ela dizia assim: minha filha, eu não vejo a hora de você voltar a ser secretária executiva, porque isso sim é trabalho. Isso sim é trabalho. Esse que você faz não é trabalho. Por quê? Porque tinha o preconceito, tinha uma visão errônea, tinha a ignorância até, não é? Não é a ignorância da falta
a ignorância Eu acho que agressiva. é uma visão conservadora, ortodoxa, né? A visão do não conhecimento. E também de uma geração mais antiga, né? Sim, sim. E que, de repente, se baseou, durante toda a existência, Sim. a um conceito religioso ortodoxo. E um modelo específico também de vida. Sim, sim. E eu respeito imensamente. E depois que ela foi entender o que era o meu trabalho, que eu quebrei as minhas couraças e o medo de explicar para minha mãe como era o meu modus operandi de atender as pessoas, de fazê-las reconhecerem o seu papel no mundo, Sim. ela falava e fala ainda, é bonito, né, filha, o seu trabalho? Eu falei, mãe, é Porque é muito uma bonito. forma de orientação onde você adota algumas ferramentas e, né, holísticas, ou não sei como a gente pode especificar melhor. Holística, sim. Eu não gosto do termo esotéricas. Tem o esotérica com S ou com X, né? Isso. Eu não gosto muito desse termo porque é um termo que vem sendo muito distorcido e muito mal utilizado, sim. né? Mas você adota ferramentas e utiliza métodos que, na verdade, servem para orientar as pessoas num sentido em que, às vezes, elas não sabem muito bem como chegariam naquela orientação. Sim. Né? E o holístico cabe muito bem, porque o holístico é o todo, é o ser humano numa totalidade. É o ser humano corpo, mente, espírito. Sim. E essas ferramentas que você acabou de falar, elas são extremamente importantes porque ela aborda exatamente todos os setores da vida de uma pessoa. Procura estudar e entender como cada pessoa opera em algumas áreas da vida. Sim. Por isso que a numerologia, a astrologia e o tarô, que eu sintetizei como um só estudo para ampliar as possibilidades de olhar esse lado holístico de cada pessoa, não é? Através do nome, da data de nascimento, daquilo que ela traz no seu mapa, de como ela pode atuar no público com o seu nome social, o seu nome artístico, coisa do gênero, Sim. para entender que a energia que esse nome carrega Sim. e que a data de nascimento imprime, traz uma potência muito grande para ela se diferenciar no mundo. Quando você fala energia que esse nome carrega, vamos tentar esmiuçar isso um pouco melhor. Será que essa energia que esse nome carrega porque quando a gente fala o nome, a gente carrega ele de força? Será que este nome, não sendo mencionado e só escrito, já tem essa energia? Como pode um nome conter energia? Essa é uma pergunta muito boa. Na sua visão, sensacional. como é que você explicaria isso? E aí depois vamos ver a minha. O que acontece, Zé, é o seguinte. Você tem um nome e você tem sobrenomes. Sim. E que esses sobrenomes são da sua ancestralidade. Sim. Por mais que você faça um estudo genealógico, você não vai encontrar com facilidade de onde vieram esses sobrenomes. Sim. A composição de um nome traduz exatamente aquilo que somos, aquilo que temos dessa ancestralidade e como nós lidamos com ele, porque é uma identidade, é um DNA que a gente vai carregar, que a gente vai levar para a vida toda. Eu tenho logo quando eu comecei a estudar, e que eu via nas lápides o nome representado por uma estrelinha, a data de nascimento e a data da morte, identificado por uma cruzinha. Falei, gente, são as únicas coisas que a gente leva para o túmulo mesmo. Não é? E aí eu comecei a entender que o nosso nome é a nossa identidade, é a nossa impressão digital. É aquilo que a gente trouxe para a vida, mesmo que Ou tenha... que a gente recebeu. Ou que a gente recebeu. A gente não escolheu inicialmente o nome. Exatamente. A gente escolheu o dia que a gente vai nascer. Ou o que os pais... Se formos espiritualistas, podemos acreditar que escolhemos o dia que vamos nascer. Sim. Se não formos, nascemos e pronto. Sim. E aí o que acontece? Quando nós analisamos o nome de uma pessoa, preconiza-se que cada letra do alfabeto tem um número correspondente.
Então, quando nós somamos cada uma dessas letras, seja para o nome de uma pessoa, para o nome de uma empresa, para o nome de um produto, de um programa, nós temos ali o conceito do que cada letra representa, do que cada número traduz. Tá. E a somatória deste nome, o resultado que ele imprime na vida desta pessoa, na vida de um negócio, né? É tanto que muitas vezes, quando eu faço uma análise do nome de uma pessoa, normalmente eu pergunto qual é o melhor sobrenome ou qual é o sobrenome que você se identifica mais. Pelo fato, inclusive, de tentar encontrar naquele resultado, seja o nome que a pessoa prefere ou não, o que mais encaixa com as perspectivas, objetivos, interesses. E, muitas vezes, o nome, ele traz um peso que não é tão positivo quanto o outro. Tá. Então, assim, é tanto que hoje é muito comum os pais me procurarem antes do bebê nascer. E também os casais me procurarem para verem que consonância terá o acréscimo do nome do cônjuge no nome da esposa. Ah, tá. Porque o que acontece, Zé? Antigamente, a mulher tirava o último nome, que era o nome do pai, e acrescentava o nome do pai do marido, o sobrenome do pai do marido. Tá. Isto causa uma revolução, na maior parte do tempo, negativa. Por quê? Porque você está trazendo a bagagem, eu gosto muito de usar esse termo, a bagagem hereditária da família do teu parceiro. Sim. Que nem sempre vai se encaixar com o teu propósito de vida. Então, normalmente, eu aconselho aos casais que me procuram para terem um entendimento que não é porque eu estou recusando ter o seu sobrenome, porque eu sou rebelde e não quero acatar, acolher o que você está me ofertando. Às vezes, é uma oferta que pode deteriorar e detonar uma relação. Sim. Por incrível que pareça. Eu e a Vanessa optamos por não alterar os nossos nomes por uma questão de que a gente achou mais fácil, realmente, entendeu? E às vezes... Eu sou eu, ela é ela, estamos juntos, somos uma dupla, né? Mas... E outra coisa, o que você traz dos seus antepassados é o que vale para que você carregue todos os conteúdos que tem lá dentro. Sua personalidade, o seu comportamento, o seu temperamento. E você já está quando você casa, você está na vida adulta, você já está num caminho, né? Sim. Né? Mas alterar, por exemplo, o nome profissionalmente pode ser interessante. Sim. Mas é uma alteração, eu acredito que não é uma alteração de tirar um sobrenome inteiro e botar um sobrenome que vem com o karma de um terceiro. Não. Se é que karma existe, né? Juridicamente, hoje é até possível que você acrescente nomes da sua família. Tá. Hoje mesmo eu recebi um recadinho de uma cliente minha. A Vanessa não sabe se ela usa Pavani, se ela usa Filberto, se ela usa Toneto. Então, até hoje, ela usa o Toneto. Pois é. Porque isso há uma identificação e tem um propósito para a vida dela. Sim. Mas fala da sua essa minha cliente me mandou um recadinho, que está até aqui no WhatsApp. Você é a primeira pessoa que eu estou enviando a minha nova certidão de nascimento. Olha, e ela mudou... Porque ela acrescentou o nome da mãe que ela não tinha. Ah, e hoje você pode fazer isso. Sim. Sempre pôde, eu acho, mas hoje é mais fácil. É mais fácil porque antigamente você tinha que entrar com processo jurídico e provar que você não estava alterando o seu nome por uma condição de ter feito alguma coisa errada na vida. Sim. Né? Para o nosso público, eu confesso, eu não nasci Leni. É mesmo? Não. Porque por uma circunstância familiar... André Regina tá mandando um abraço para você. Beijo. Beijo, Délia. Precisamos tomar vinho. Pois é. Minha amigona, minha ela parceira. É uma fofa. O que acontece? Quando eu nasci no Nordeste, antigamente existia aquele conceito de que a criança que... Você nasceu no Nordeste? Eu sou nordestina. Eu não sabia disso. Eu sou alagoana. Olha que legal. Só que eu moro há tanto tempo na Baixada Santista. Como a minha mãe, uma cearense que é santista. Pois é. Eu tenho mais tempo de vida aqui do que o tempo de vida... Como a minha mãe. Mas e aí, me conta. E aí o que acontece? Quando eu nasci com um cordão umbilical em volta do pescoço. Olha. E para os mais velhos,
quando uma criança nascia assim, tinha que ter o nome, se fosse menina, Maria, e os complementos, e se fosse menino, José. É mesmo? Como a minha avó, muito religiosa também, devota de Nossa Senhora e de São José, que fez, juntou os dois. Maria José do quê? De Almeida. Quando, na idade adulta, isso me causava muito constrangimento. Isso me causava um desconforto. Pô, vira Mazé, né? Eu tenho uma prima Mazé. Pois é, mas nunca me chamaram. Sempre me chamaram de Leni, porque as mulheres da família são com a letra L. E eu recebi o nome pela minha avó. Quando chegou num determinado momento, eu optei por fazer aquele processo longo, contratar advogado, pagar caro. Mas você não fez conta. Você adotou o apelido de família Leni. Eu adotei o nome que me deram e que eu, obviamente, juridicamente não tinha. Mas eu acrescentei e numerologicamente é maravilhoso, graças a Deus. Então hoje, o meu nome... Que bom, senão você vai ter que mudar 2 vezes. O meu nome de registro, de certidão, com o processo todo, ficou Maria José Leni de Almeida. Você acrescentou. Isso, acrescentei o Leni. Entendi. Porque já era a minha identidade. Eu não me sentia... sem o Leni. Sem o Leni. É tanto que na época que eu trabalhei no aeroporto, o meu crachá era Leni e embaixo o nome que ainda estava juridicamente atuante na minha vida. E aí eu fiz esse processo todo e acabei incluindo e tenho... não precisei nem ir no juiz, porque, obviamente, dentro de tudo que eu já tinha, entrevistas, jornal, TV, convite de casamento, filmagem de tudo. Você já é uma personalidade pública com este nome. E aí foi tranquilo, foi sossegado, mas hoje é muito mais fácil. Você vai no seu cartório... Hoje até com essa questão de gênero também, né? Já há uma jurisprudência, já há uma abertura maior. Um processo natural para se fazer isso. As pessoas fazem, obviamente não podem mudar, mas podem acrescentar. Sim. E isso é muito comum. Eu acho que pode até mudar também, viu? É que é um processo talvez mais complexo, mas por causa da questão de gênero tá mudando. Eu acredito que só se for alguma coisa esdrúxula, um nome que traga um constrangimento, que traga um sentimento negativo, que gere na pessoa um desconforto. Sim. Como, por exemplo, eu tinha uma cliente que tinha um nome que trazia muito constrangimento. O pai... Nome jocoso. Nome jocoso. E aí, por uma questão desse tipo de reflexo que causava nela, o juiz, obviamente, fez a alteração sem nenhum tipo de julgamento. Mas a numerologia, ela não só é feita para entender o nome das pessoas, mas é extremamente importante quando a análise numerológica de um nome possibilita que nós entendamos o que é que falta no nome desta pessoa. Sim. O que é que provoca, de repente, a falta de uma letra, de um número. Sim. O que isso reverbera no comportamento, nas atitudes e até em alguma limitação que a pessoa pode ter. Sim. Então, quando nós colocamos um formato de nome ou sobrenome, é para buscar um resultado que permita que a pessoa, de forma harmônica, encontre um resultado positivo. De forma subliminar. Uma pergunta simples e objetiva. Um acento circunflexo, por exemplo. Isso, nada, não altera nada. Não altera nada. Não, né? não. Então, quer dizer, porque a pessoa se incomoda quando escreve o nome dela sem um acento circunflexo. Isso aí é um toque seu, Malu. Não, a questão é o seguinte: acento, traços, cedilha, não altera nada. A letra, ela tem energia, ela tem potência do número, e o número, ele é real, ele é concreto, o número não muda. Então, por exemplo, quando a gente identifica cada letra do nosso nome por um número, é natural que o resultado seja bom para a pessoa ou não. Então, por isso, não há uma alteração jurídica, mas há uma harmonização desse nome com aquilo que a pessoa quer mostrar para o mundo. Porque a identidade dela é a identidade dela. Sim. Mas ela quer ter um nome que possa
trazer uma integração para aquilo que ela faz, para aquilo que ela busca. Tem dois aspectos. Tem, tipo, eu me sinto melhor com este nome. E tem o fato de que, como você está dizendo, há uma potência na letra e no nome, na forma como ele está. E isso realmente se reflete, independente da pessoa se sentir melhor. Sim. São dois aspectos. Sim. Agora, vamos lá para trás. Eu sou um cara meio... Eu sou um pesquisador de tudo, você sabe disso. Ótimo. E como um ocultista, que eu sou, não sei se as pessoas sabem, eu tenho uma formação teológica, esotérica, considerável. Eu sou um sacerdote umbandista há muitos anos e tal. Então, juntando isso tudo, eu costumo procurar o sentido das coisas. Como pode uma letra ter força? Bom, eu particularmente acredito que o universo é esta amálgama de coisas em movimento. Sim. Né? Você tem movimentos atômicos que plasmam isso aqui tudo, e então estamos dentro de um sistema, um ecossistema, e é um monte de forças se relacionando. Considerando isso, eu acredito que essas forças todas podem, de fato, ser representadas de alguma forma. Então, todas as simbologias e toda a cultura que a humanidade foi desenvolvendo de simbologia e de compreensão dessas forças, acabou se manifestando na nossa comunicação. Então, quando você fala eu te amo, tem uma carga que a gente dá valor para esse amo, para esse eu te amo. Na verdade, a força está no sentimento que a gente coloca no eu te amo, como a gente pode ser colocado no eu te detesto, que é um sentimento oposto, né? Então, toda essa carga de força que nós colocamos na comunicação e nas coisas todas, ela foi para essa simbologia e ela foi para essa grafia. A minha dúvida é, será que sentimos e percebemos, como um cachorro quando late com mais raiva, né? Sentimos a força do universo das coisas e trazemos isso para a nossa comunicação. E isso chegou na grafia e chegou nos símbolos. E hoje, olha só a volta que eu estou dando. E hoje isso representa essa força das letras. Esse é meu questionamento. Ou será que, de fato, atribuímos isso aí? Consegue entender onde eu estou chegando? Sim. Percebemos a natureza como funciona, trouxemos para a nossa comunicação, nos apropriamos dessa força e utilizamos isso no dia a dia, e a numerologia representa e sintetiza e calcula isso. Todas essas facetas. Né? Eu acredito que é por aí. Essa é a minha visão. Sim, quando a gente começa a estudar numerologia, a primeira coisa que a gente busca é o entendimento de onde ela veio. Tá. Pitágoras. Legal de falar isso. Pitágoras desenvolveu uma forma e outros estudiosos foram aprimorando. Tá. Por exemplo, Jung, sim, né, discípulo de Freud, um grande estudioso da alma humana, fez uma correlação também com os números, com o tarô, com os astros, porque é uma compilação de todas essas energias. Então, quando a gente vai em busca de onde veio isso, como chegou até aqui, são tantas informações, são tantas vertentes que a gente não sabe... Possibilidades que a gente não sabe definir... Como chegar nessa conclusão. Como chegamos a essa conclusão? A vida é toda simbólica. A astrologia é meio assim também. A gente Sim. tem um comparativo paralelo, o universo está andando para lá. Eu estou dentro do universo, logo eu estou andando para lá. Eu estou andando para lá. Então, essa infinitude de possibilidades que a numerologia dá é exatamente para que o buscador, para que aquele que quer ter o entendimento daquilo que traz para a vida, possa ampliar os valores que cada um tem. Os valores que cada um pode colocar no mundo. Então, assim, quando nós vemos que, por exemplo, para dar um exemplo muito simples, o tarô, por exemplo. O tarô, cada carta do tarô tem um número. Cada caminho da cabala tem um símbolo. Cada signo do zodíaco tem também, é simbólico. Sim. Então, todo esse sistema, ele traduz exatamente o conjunto da obra que nós somos. O conjunto de conceitos universais que nós temos. Então, o que nós vemos quando nós fazemos uma análise de uma pessoa, ela é feita de várias informações. Tá. E sobre vários ângulos diferentes? Vários ângulos diferentes. Então, assim,
Quando nós analisamos uma pessoa pelo nome e pela data de nascimento, nós vemos ali vários conteúdos que ela trouxe para a vida, dessa ancestralidade, e como ela vai lidar com isso enquanto ela existir. Entendi. Então, e não é nada complexo, não é nada... É tudo muito palpável, Zé. Porque, como nós estávamos falando, cada letra tem uma correlação numérica. Então, quando nós vemos o alfabeto, o alfabeto sendo representado por número, alfanumérico, nós entendemos que o A tem uma referência do 1, o B tem a referência do 2, até chegar ao número 9, e depois começa tudo de novo, até a letra Z. Nós estamos falando no alfabeto ocidental, né? Então, essas letras e esses números, eles fazem uma fusão e são ampliados com toda essa formação de conteúdo psicológico, conteúdo emocional, valores éticos, o que você traz do sistema da sua família. Então ele pergunta, o conceito da numerologia vem se ampliando conforme você vai estudando? Você como estudiosa, do início, claro, você aprendeu muita coisa de lá para cá. Sim, sim. Mas a sua compreensão disso aumenta de forma que você consegue ampliar o conceito de cada letra, de cada coisa, de cada situação dessa. De cada informação. Por exemplo, quando eu incluo, por exemplo, a física quântica, o estudo sistêmico, né? Quando eu incluo a psicologia ou alguns aspectos da psicologia, quando eu faço uma abordagem com os planetas, com os aspectos, com os arquétipos, eu estou ampliando a informação que eu tenho de cada pessoa. Ou de cada instituição, ou de cada empresa, né? Então, assim, ela é infinita. Você pode incluir... E dinâmica, né? E dinâmica. Você pode incluir muitos conceitos, onde a ciência, a arte-ciência pode abordar e compilar um monte de estudos, porque o ser humano ele tem um potencial extremamente rico. Então você analisa, tipo, da onde ele veio, aonde ele está e para onde ele pode ir. De onde ele veio através do nome, para onde ele vai através da data de nascimento, e com as ferramentas do tarô e da astrologia, onde ele pode chegar. Entendi. Onde ele pode ampliar os interesses, os horizontes, as possibilidades. Às vezes é traumático, Zé. Eu sei. Você se conhecer. É traumático você entender que, às vezes, você traz algumas mazelas. Sabe o que eu acho? Eu acho que é doloroso se conhecer, mas é mais traumático não se conhecer. Porque não resolve o problema nunca. Com certeza, né? Porque você fica andando em círculos, enraizado a determinados conceitos, a determinados padrões, e esses padrões vão se repetindo continuamente. Eu, inclusive, costumo dizer para os meus clientes, se essa lição você não aprendeu, você vai repeti-la muitas e muitas vezes. Então, enquanto você tem sanidade, enquanto você tem vontade, enquanto você tem possibilidades, faça essa lição, ter uma nota boa agora. Eu gosto de cortar na minha própria carne. Eu não passo a mão na minha cabeça e nem na cabeça de ninguém, também entendeu? Porque eu acho que se a gente não tiver a coragem de pôr a mão lá dentro, puxar tudo pra fora, a gente não vai resolver nunca. Sim, porque... Vai ficar escondendo as coisas embaixo da cama e dentro do armário. E quando você tem a consciência, porque a questão do trabalho envolvendo esses estudos é um fator de consciência. Consciência de quem você é, como você vai trilhar o seu caminho, qual o teu propósito de vida, o que impacta, o que trava, o que uma crença que você recebeu dos seus pais pode bloquear, pode impedir que você chegue aonde você quer. Sim. E não, eu costumo, inclusive, dizer para as pessoas, não é um processo mágico. Sim. Crescer dói. Sim. É só olhar a natureza. Imagina, a semente, para germinar, ela tem que romper a casca da própria semente, que não deve ser, demanda energia, calor, tempo... e dor até. A multiplicação, ela deve sentir uma dorzinha ali, porque ela tem que se auto-romper,
né? E aí ela tem que ir brigando na areia ali, empurrando a areia, tá? E vai indo e pum. Assim como quem nasce no ovo também tem que quebrar a casquinha ali e tal. E dá um trabalhinho, dá um trabalhinho. E quando, eu costumo dizer o seguinte, a gente nasce chorando, né? Porque você tá lá dentro da barriga da mamãe. Confortável. Quentinho, gostosinho, escurinho, aconchegante. Aí você vê no mundo real. Aí você sai, é aquele clarão na sua cara, é um frio danado, é um barulho danado, você já toma um tapa que é pra dar uma chorada e respirar. Já nasce chorando, porque se não chorar, não respira. É verdade. Então, assim... E aí começa o negócio, né? Começa o processo. Isso não tem que ser um problema. Isso não é um problema, na minha visão. Pra mim também não. Eu costumo brincar, a gente até falou no outro podcast sobre ciência e fé. Eu tô vivo se eu respirei de novo. Se eu não respirei de novo, eu não tô mais vivo. Então estar vivo é respirar de novo. Cada vez que eu respiro de novo, eu tô vivo. E você sabe, Zé, que é tão interessante quando a gente olha a numerologia de uma pessoa, seja pelo nome, pela data de nascimento, a gente vê quantas dificuldades as pessoas têm e não sabem por quê. Ah, tá. Ou quantas habilidades elas têm e não sabem usar. E às vezes um start, uma dica pode mudar todo o movimento de vida dessa pessoa. Vamos dar um exemplo prático? Vamos. Me dê um exemplo prático para o Vamos pessoal lá. entender. Malu, eu perguntei a sua pergunta. O acento circunflexo no Eugênia não faz diferença quando escrevem e quando não escrevem. Não. Isso é um incômodo pessoal seu com isso. Então, assim, não se preocupe quando escreverem o seu Eugênia sem acento ou com acento circunflexo. É isso, Lene? Tá, mas vamos lá. Acalme vamos seu coração, prático. mulher. Acalme o seu coração. Por exemplo, um exemplo prático. Uma pessoa da minha família, aquela questão do casamento, da inclusão do nome, com os combinados, com o noivo e tal, falou que não iria colocar o sobrenome porque preferia manter a origem, a história, toda a força dos sobrenomes da família que ela gosta muito. Ela já estava bem como ela está. Já estava muito bem. No dia do casamento civil, o respectivo noivo disse assim: fulana, e já tinham feito a consulta comigo para saber se convinha ou não. Fulana, se você não incluir o meu sobrenome... Eu não caso. Eu não caso. A festa já estava pronta. Isso era o casamento civil. Uns 10 dias depois era... Isso aí dá um belo filme daqueles sobre do Chicó, aquelas coisas do Nordeste, né? Isso. E foi lá. E aí o que acontece? Ela teve que colocar. Ela saiu de lá com ódio mortal. Do cartório. Com ódio mortal do moço. Não tem como esse casamento dar certo. E não deu. Um casamento belíssimo. No entanto, o peso daquele sobrenome, no nome dela, provocou uma raiva tão grande que a convivência, não só por causa do nome, mas pelo resultado e pelas energias que aquele nome ia provocar. E que ela atribuiu a situação. Exatamente. Aí a pergunta, você fez a conta? A conta era de fato um problema? Era. Ou ela tinha realmente a situação de lhe incomodá-la? Na verdade, ela já sabia que, pelo estudo que eu tinha feito, inclusive com os dois, ia desencadear esse problema. Entendi. Ia desencadear, inclusive, rupturas. O casamento demorou 2 anos e cada um foi para o seu canto. Cada um foi cuidar da sua vida. Ela, por algumas circunstâncias, ela acabou cancelando o casamento, tanto no religioso quanto no civil. Esse casamento passou a não existir por algumas questões de foro íntimo. Então, no religioso é mais difícil. Ela deve ter, de fato, um motivo, uma alegação para que o bispo lá aceite. Aceitou e, obviamente, isso acabou sendo um fator de libertação. Legal. Porque ela estava se sentindo aprisionada com toda aquela energia daquele nome. Beleza. Não é o nome que é ruim, é a composição com aquilo que ela trouxe. Ah, é circunstancial. É circunstancial. Por exemplo, não existe nome ruim. Não existe nome ruim. Só que a partir do momento em que você inclui um nome... Legal falar isso. Inclui um nome que no resultado daquilo que você já tinha, ele provocou uma catarse, uma coisa negativa, uma energia negativa, inevitavelmente aquele casamento ia pro buraco. Entendi.
né? Tem uma outra questão que é muito comum nos nomes que as mulheres acrescentam. O nome artístico? Não. Quando elas colocam o nome do cônjuge mesmo. Tá. Enquanto solteira, ela é a nora, a cunhada, maravilhosa. Quando ela inclui o sobrenome da família, ela vira uma peste. Muito bom. Quantas pessoas você já não viu? Muda o comportamento da pessoa? Muda. Porque ela passa a se relacionar com o mundo com aquela força. Com aquela força, com aquela potência. E que às vezes é uma força traumática. Você sabia que eu tenho uma agência de gestão de marcas? E você sabia que eu faço muitas coisas? Sabe como chama a minha agência? Arcano 21. É muito interessante. É proposital isso aí. Muito interessante. E, aliás, puxa vida, vamos fazer umas parcerias aí. Eu vou colocar o seu serviço na gestão de marca. Uma coisa já fiz. A Vanessa me fala aqui. Pergunta pra ela se você tem que trocar Zé Sintra pro José Sintra. Não tenho que trocar. Ela pode até fazer a conta, mas eu não tô afim de trocar. Isso não significa muito. Que bruto. Mas vamos ver, Vanessa, o que é que isso produz na vida do Zé. De José Sintra pra Zé Sintra. Eu uso Zé Sintra hoje, né? 12, 17, 19, 29. Só fazendo uma continha rapidinha aqui, pessoal. Essa mulher é boa de conta. 12. Não, senhor. Não, senhor. Não, Vanessa, não troca não. Vai ficar claro. com o Zé Sintra mesmo. mesmo. Eu sou um bruxo velho, eu sinto que é isso. Eu também já fiz minhas contas. Tem uma energia de muita criatividade, de muita versatilidade. Tem uma energia de perfeccionismo, de chatice. O José Sintra tem uma formalidade que hoje não me interessa, entendeu? E outra coisa, dentro dessa questão do Zé e do José, o sentimento que você tem é de maior prazer quando você usa. É isso. Então, o que acontece efetivamente? Tudo o que você produz tem o quê? Do prazer, da motivação, do entusiasmo, da alegria. Você sabe que eu comecei a usar isso há pouco tempo, viu, Leni, esse Zé Sintra? E eu comecei a me sentir exatamente assim. Sim. Exatamente o que você está falando. Então, assim, não deixa de usar. Óbvio que quando você tiver que atuar numa situação mais formal, o José, por incrível que pareça, tem o mesmo resultado. Eu fiz as contas já, é a mesma conta. Mas eu me sinto exatamente nessa situação. Um é um nome de salão e o outro é para uma formalidade que talvez eu precise. Quando eu quero que me tratem com formalidade. Aí eu me coloco de forma formal. Quando você quer, inclusive, manifestar um posicionamento mais racional, mais pragmático, mais resoluto, o José Sintra. Isso. Mas quando você quer lidar com a energia da boa convivência, do lúdico, né? Do social, do lúdico, é o Zé. Eu sinto exatamente isso. E é interessante que eu sou muito sensível nessas coisas. Há toda essa ciência por trás do que você está falando, mas a gente sente isso. Quem tem a sensibilidade percebe. É o que você falou, a pessoa não está satisfeita com aquele nome, ela não se sente bem, tem uma coisa que incomoda. E a outra, ela se sente bem, ela sente que é como você, o Leni. Sim. Você sentia falta do Leni. Sim. Tinha que estar lá o seu Leni. Pois é, e às vezes tem o histórico da família. Esse nome da minha mãe me traz uma sensação de prejuízos. Sim, ou de dor. De empacar, ou de dor. E aí a pessoa... mas ela tem que entender, até pelo sistema que ela veio, que na medida em que ela repudia, que ela nega, ela também está negando aquilo que é bom deste nome. O pertencimento deste nome. Completo, é um pacote completo. Então... não tem só o bom nem só o ruim. Às vezes eu preciso até ser um tanto incisiva em dizer: este nome é o melhor que você tem. Este nome que você renega é o que vai te dar força, potência. Mas aí envolve outras coisas, né? A pessoa renega, às vezes tem um problema de relacionamento com a mãe ou com a família da mãe. Mas enquanto traz não resolver, Zé, não adianta. A pergunta é: por que você rejeita esse nome, tal pessoa? Por causa de experiências que a pessoa provavelmente não goste, ou pelo próprio relacionamento, mas é aquilo que nós falamos há pouco. Lição não aprendida, lição repetida. Você gira em torno do próprio rabo, que nem cachorro,
não chega a lugar nenhum e se pergunta, eu tenho tantos talentos, mas por que a minha vida não vai para frente? Agora, a numerologia está só no nome? Ou Não. a gente utiliza ela em frases, a gente utiliza ela... Aí a gente vai entrar num outro caminho que já eu te explico. Tá bom. Ela Vamos por está partes. na nossa data de nascimento de uma forma muito potente. Enquanto o nome representa o meu eu, a minha bagagem ancestral, a nossa data de nascimento representa como eu vou atuar na vida, como pessoa, como profissional, como parceiro, como patrão, como pai. Então, tudo isso imprime uma identidade de como você atua na vida. Sim. Então, se nós entrarmos em contato com a sua data de nascimento, 14 Do 4 de 1970. de 1970, nós vamos trazer à luz a forma, o conteúdo e a maneira como você vai lidar com todos os aspectos que envolvem toda a sua história. E aí o ideal é eu adequar o meu nome à minha origem, é isso? Seria? Não, porque veja bem, o nome é o seu eu. É como você vai aprender a desempenhar a sua evolução como ser. A sua data de nascimento é como você vai transitar no mundo para construir todos os seus interesses e possibilidades. Então, por exemplo, quando nós fazemos o nome, José Cintra, ele tem uma potência. Tá. Quando nós fazemos a data de nascimento do Zé Cintra, nós temos uma outra potência. Tá. Eu sou, no seu caso, você é regido pelo número 6. Ou José ou Zé Cintra. Tá. O resultado é o mesmo. Tá. Então, isso é a sua essência. Tá. Quando você vem para o mundo e atua nos vários formatos, nas várias atribuições, você tem o número 8. Então, isso... Por conta do meu nascimento. da sua data de nascimento. Tá. E a cada ano, a partir do seu aniversário, assim como o mapa astrológico possibilita que você atue naquele período entre um aniversário e outro, desempenhando determinados papéis, você também tem um outro número. Então, o teu número fixo, o teu número de alma, o teu número de condução de vida é o 8. E quando nós trabalhamos a questão do seu ano atual, nós vamos encontrar uma outra energia, que é o número 6. Então, isso tem vida, Tá. tem conteúdo, tem propósito. Até porque eu sou um ser vivo. Exatamente. Então, a união desses dois números também tem uma função ultra importante. E tudo na vida tem número, né, Zé? Sim, sim. Quando você me deu o endereço daqui, Tudo é você... quantitativo, tudo é mensurável, né? E o número tá aí para isso. O número mede as grandezas e as relações entre elas, né? E para identificar e diferenciar cada pessoa da outra, cada situação da outra. Então, Sim. quando nós entendemos que para eu chegar aqui no seu estúdio, eu preciso acessar o número do seu endereço. Certo. Entrar na porta do número certo. A porta do número certo. Então, a porta do meu número é a minha data de nascimento. Entendi. Né? Entendi. Como eu vou atuar com este número é a sala onde você está. Entendi. Uma coisa, eu não vou subir aqui no andar pelas paredes. Sim, sim, eu sim. tenho que acessar a porta, Sim. o meu portal, Sim. né? A minha essência, Entendi. né? Então, como você perguntou, quanto de estudos nós temos, e eu comentei da física quântica, eu comentei da astrologia, eu comentei da terapia sistêmica, de muitas coisas. Mesmo que isso não me identifique, ele está implícito no estudo que eu desenvolvo. Entendi. E você usa essas ferramentas integradas. Integradas. Você começa por qual? Eu começo pelo nome, Ah, para explicar exatamente que conteúdos tem naquele nome, o que falta nele, como é melhor dele ser mostrado, como é melhor ele ser assinado. Depois nós vamos para a data de nascimento, para mostrar como você está desempenhando os seus papéis na vida. Depois para o número do ano. E aí faço um link com o mapa astrológico. E depois, para concluir
e sinalizar os objetivos e perspectivas da pessoa no momento presente, eu abro o tarô, que segue uma sequência das 12 casas astrológicas. Interessantíssimo. Interessantíssimo. E aí me diga uma coisa. Quando a gente vai para o lado comercial, não tem a origem dessa genealogia, não tem essa... Você está começando um negócio do zero, é uma marca, você vai adotar um determinado nome por um motivo, porque quer que as pessoas enxerguem ou você ou a marca da sua empresa de uma determinada forma, né? Aí então não tem essa questão da origem, ou tem? Tem. Ou você procura a origem de quem está fazendo o negócio se relacionando com aquilo. Como é que é isso? Normalmente... Você deve ter muita gente que te procura. Sim, muitos nesse empresários. sentido, né? Inclusive, eu faço muita dobradinha com agência de publicidade, Tá. ou com publicitários, porque tem uma série de coisas que vão implicar naquela marca, Tá. naquilo que a pessoa tem como proposta. Então, o nome pode promover uma ascensão e pode promover uma derrocada também, o nome da empresa. O símbolo, às vezes a pessoa diz, eu preciso ter esse nome. Então vamos colocar símbolos, vamos colocar alguma cor que simbolize. Normalmente são mais símbolos que são colocados para acrescentar naquele nome daquela marca alguma coisa que fica de forma subliminar ali. Da mesma forma que você vai ver em vários comércios, ou em várias casas, ou em apartamentos mesmo, uma letrinha ao lado do número. Sim, já vi isso muito. Você vai ver muito. Por quê? Porque os números também eles podem trazer alguns reflexos negativos para determinados negócios. Determinadas situações, né? Para determinadas situações. E aí o que é feito? A cura da energia daquele número. Eu penso assim, por exemplo, há fatores... Vamos pensar na Umbanda, na magia de um modo geral. Há fatores que são absorvedores e há fatores que são irradiadores. Tem coisas que tem processos que você precisa interromper e tem processos que você precisa estimular. Sim. Né? Então é aí que as coisas, aí que entra o trabalho, né? Isto aqui precisa de um empurrão, isto aqui precisa de um freio. Como é que você resolve esse problema? Tirando isso aqui. Ou como é que você resolve esse problema? Colocando isso aqui. Né? Cada caso é um caso. Então eu acredito que acrescentar ou não uma letra deve ser nesse sentido. Sim. Acrescentar esta letra interrompe algo ou estimula algo. Sim. Sim, interrompe uma deficiência, interrompe uma limitação, interrompe uma dificuldade e acrescenta aquilo que a pessoa, de repente, nem estava se dando conta que aquilo era um fator que inibia um processo melhor para a vida dela. Vanessa, eu vou perguntar essas coisas porque nós vamos nos utilizar aqui como exemplo para quem está assistindo entender como é o processo. Mas a Leni é uma profissional que trabalha com isso e nós temos que ir lá no atendimento dela, no consultório. No consultório dela, entendeu? Contratá-la para isso, Vanessa, entendeu? Mas então vamos lá. Mas a curiosidade ela pode ser... vamos utilizar como exemplo de como funciona o seu trabalho. Eu tenho um dos programas que é uma marca que eu criei, que é o Groove Mania. Groove Mania. 2 Os, V, Mania, escrito tudo junto. Groove Mania, exatamente isso. E ela fala, pergunta do Groove Mania. E pergunta do por outro lado, a Leni já falou do por outro lado, que ela falou, a gente não estava no ar, Vanessa. E pergunta agora do Bunker 32, que nós estamos começando. É Bunker com KE 32, número 10, 3 e número 2. 16, 20, 29, 30... vamos lá. É bom quando eu uso o meu aplicativo, que daqui a pouco eu vou falar explicar, isso para viu? você, porque eu criei essa marca Groove Mania baseada num conceito, baseada num feeling que eu tenho. E vamos ver se todo o meu feeling de gestor de marcas bate com a sua linha de trabalho. Groove Mania. Vamos lá. Perfeito. Olha, eu colocaria aqui... Você tem parceria com esse produto? Tenho. Tem? Porque ela precisa de parceria. Eu tenho. Tá? Ela foi criada para buscar parcerias. O objetivo... Hoje ela é um podcast.
Tá. que é o meu podcast com o Pinguim, que é o meu parceiro aí, que é do Charlie Brown Jr., mas a intenção é que a gente vai licenciar produtos O futuramente. groove com é o quê? parceiros. Desculpe a minha loirice. Ah, Groove é o quê? groove é uma palavra em inglês que é muito utilizada na música, que define uma unidade entre as pessoas. Groove é uma sensação, a tradução é risco, sulco, Tá. vinco, mas Tá. assim, ela é usada na gíria norte-americana como uma sensação onde estamos unidos num mesmo propósito, numa mesma linguagem. A gente Ok. usa tocando. Quando a gente está tocando, o que é o groove? A gente estar junto dentro do que a gente está tocando. Tá. É uma unicidade. Então, o ideal aqui é encontrar alguma coisa, algum símbolo dentro dessa composição que traga uma energia de um símbolo que tenha 3. Tá. Alguma coisa que tenha um símbolo de ternário, 3, tá? Eu escrevo, o símbolo é o seguinte, é groove em cima, mania embaixo. O groove é em preto com contorno branco e embaixo mania é em pink. Tá. Eu uso letras retrô, Sim, sim. né? Com uma Tá. linguagem visual assim, mais retrô. Mas a gente vai fazer alguma pop coisa retrô. aqui, inclusive para estimular essas parcerias e os recursos. Ninguém monta alguma coisa para não querer que dê um resultado Exatamente. financeiro. Então, as parcerias elas são extremamente necessárias para isso e o caminho para um resultado financeiro próspero. Sim. Tá? Então, isso a gente pode, não é fazendo propaganda, mas em um determinado momento tem Não, uma faça franquia. propaganda sim. É? Em 1995, Ah. eu fui convidada pelo Jacques Janine Ah, para fazer um estudo do salão. legal. E não dava para mudar o nome, Ah. Já um nome consolidado. consolidado, estruturado e tudo mais. E aí, qual foi a minha sugestão? Coloque ao lado, no final do Janine, no E do Janine, uma estrela de 5 pontas dourada. Legal. E foi uma alteração visual na marca, na logomarca. Na é isso? logomarca. E isso acabou trazendo uma sequência de possibilidades, criando produtos. Trouxe uma força. Uma trouxe força. um Então, estímulo. assim, Então, às vezes, é tão simples Sim. você colocar uma luz, uma lâmpada, Aquilo gera um movimento, né? gera um movimento e gera o resultado que Um você impulso. busca. Isso. Isso é para empresas, isso Sim. é possível, porque você pode batizar, identificar, incluir coisas que você impacta visualmente. Então, isso quer dizer que há símbolos visuais que têm também a mesma força que o número ou a letra teria. Sim. Grandes marcas que nos você vai ver. remetem a determinadas coisas. Eles realmente têm... É o poder magístico dos símbolos, a gente já conhece isso, é milenar. Por exemplo, a Van. Ah, Qual é o símbolo da Van? é a estátua Um da H. liberdade. Não, é o H. O quê? É o H? É o É o H, H. da Havan. Tá? Isto tem um benefício para a empresa sensacional. Eu acho que o H, ele me dá a ideia de solidez. Ele é a base de um prédio, ele é laje, ele é coluna, Não é isso? Eu estou enganado? Ele é o símbolo que representa, no número dele, o 8. Tá. E o 8... Se você precisar de mais papel... Não, sei se eu tenho. Você tem? Tá. Tenho. O número 8, que é a letra H, que não é muito comum em nomes brasileiros, o H, o Q e o Z não é comum, mas um símbolo ou a forma como você quer que o teu negócio seja visualizado. Por exemplo, quando você vê o M do McDonald's, Sim. em qualquer lugar do mundo... E ele tem um formato específico, né? É. Ele é arredondado para sentir você se sentir mais flexível, próximo, exatamente. Ele te abraça. Não é aquele M duro, né? Não. E muitas vezes esses detalhes dentro de uma empresa, dentro de um produto, faz toda a diferença. Sim. Né? É tanto que os símbolos que são usados normalmente em empresas antigas, hoje eu estou estudando muito símbolos, até porque isso está vindo muito à tona em algumas empresas, em algumas instituições, que tem um contexto bem complexo de poder. Sim. O poder pelo poder. Sim. O poder pela materialização e para o benefício
próprio. Tá. Então, eu tenho visto algumas marcas que têm esse contexto também. Elas querem se consolidar passando uma ideia de autoridade, de poder e força. E muitas vezes até utilizando uma visão sedutora, uma visão manipuladora. Tá. Né? Aí entram outros quesitos, outras questões que provavelmente outros contextos mais... Às vezes passa também uma ideia muito austera, e você pode quebrar isso com, Sim, com também. pequenas coisas, né? Com cor, com uma letra diferente, né? Com conceito de leveza, de fluidez. Então, tudo isso eu uso existe. muito isso quando eu crio marcas na minha agência, a gente faz gestão de marcas. Eu oriento nesse sentido, mas é sempre baseado, o meu trabalho é baseado em psicologia, em gestalt, em psicologia das cores, em formas. Cromoterapia. Eu tenho uma formação esotérica também, por exemplo, na Umbanda eu direciono forças através dos pontos riscados. Através dos pontos riscados, exatamente direcionando intenções e sensações e pensamentos. Símbolos. De forma ou reta, ou obtusa, ou arredondada. Símbolos. Quando eu quero que uma força seja absorvida, eu posso criar uma espiral que absorve essa força. Quando eu quiser impulsionar uma força, eu posso criar uma espiral ao contrário que tira do centro e separa. Se eu uso um ponto e eu uso um círculo em volta, eu estou expandindo a força para todos os sentidos. Se eu uso um ponto de origem de força e um triângulo, eu estou expandindo essa força em 3 direções. E tudo isso... Eu utilizo isso tudo esotericamente. Entendeu? E tudo isso tem no tarô. Tudo, né? tudo. Por exemplo, o número 7... Isso requer um conhecimento profundo do tarô. O número 7... Vou pegar mais uma água para você. Ok. Vai falando. Ele tem uma referência muito poderosa nos símbolos geométricos. O 7, ele tem a energia do triângulo e ele tem a energia do quadrado. Exatamente. Né? Quando eu trabalho com Ogum, e já estamos indo para... eu trabalho com Ogum, eu trabalho com triângulos e 7. Eu não conheço muito o sistema... Ogum é a força da expansão. Sim. Mas assim, todos os números têm uma referência ou de... simbólica de símbolos geométricos ou de algo, por exemplo, o número 9. O número 9, ele é representado por 2 símbolos. A ampulheta, que é o símbolo do tempo. Mas deveria ser o 8 a ampulheta, porque é muito parecido com o 8, né? Mas não é, porque o tempo, ele é muito voltado para o número 9, que é o eremita. É conclusão. É conclusão, é fechamento de ciclo, é tempo, é a validade. E também pelo círculo com um ponto no meio. Sim, é um círculo que se conclui. Sim. É o voltar-se para o próprio eixo. É o encontrar a sua essência. Então, quando se explica... Engraçado que se a gente olhar a forma do número, ele sugere visualmente isso. Sim. Né? Sim. Então, a união de todos esses estudos enriquece tanto a abordagem e a análise de cada pessoa, porque você entra em contato com o lado psicológico, com o lado sistêmico, com o lado social, com os teus valores mais intrínsecos. Então, tudo isso é muito... Coisas estão ocultas. O que está oculto. Psicologicamente escondido. Sim. Então, uma abordagem com esses estudos permite um olhar muito mais profundo para o seu próprio eu. Entendi. E não é o estudioso, não é o analista que vai startar. Entendi. Ele vai apenas apresentar como um consultor. Né? Porque a consulta, quando um consultor apresenta ali um projeto, um programa, uma ideia, um conceito, e você vai absorver aquilo que lhe apraz. Antigamente o rei tinha esse cara aí só à disposição dele. Sim. Aí a burguesia veio e começou a ter acesso. A igreja também. Aí o que o clero fez? Mandou queimar todo mundo, porque só ele podia ter acesso. Ele não quer que os outros tenham. Por que no tarô tem o Papa? Por que no tarô tem tantos símbolos? Exatamente. O tarô, inclusive, remete à história de um abade que, para ser o conselheiro, ele criou um método onde ele
materializava, através daquelas cartas simbólicas, o que ele estava captando. E querendo dizer. E querendo dizer. Sim. Então, assim, é como se ele não... Ele precisasse colocar à prova que aquilo que ele estava dizendo tinha uma consonância com as cartas que ele estava apresentando para o seu consulente, para o sacerdote, para o papa, para quem fosse. E, obviamente, isso acabou sendo difundido, os ciganos que utilizavam cartas comuns, e aí foi havendo uma fusão entre as cartas do baralho comum, que também predizem determinadas coisas, e com o tarô, que intensifica. Aí depois vem as escolas europeias, bem depois que passaram a ter uma... Você vê o Crowley lá com outra leitura do negócio, ele foi fazer o estudo dele, apresenta outras observações sobre o que ele achou que era, e, né? Por isso que é uma infinitude. Não, como os próprios números, eles são infinitos, esses estudos também. Agora tem um detalhe. Na numerologia, você está fazendo conta. Você parte de uma situação, que é uma data de nascimento ou um nome, de fato, e você está fazendo contas ali. O tarô, a gente já entra no campo do intangível, porque eu não sei como você utiliza o tarô, mas assim, é um oráculo. Sim. E no oráculo, ele vai se apresentar conforme uma situação. E aí eu te pergunto, será que esta situação... Até que ponto você, Leni, quando pega na carta e tal, você influencia de alguma forma energética, influencia no sentido de tem a ver com você o processo? Tem a ver com o consulente? Na sua visão, você acha que qualquer pessoa pega um tarô, põe o tarô e funciona? Não. Ou você acha que é um processo de conexão sua com esse oráculo? É uma conexão. Porque eu tenho, como paranormal, como médium e tudo mais, é um assunto que eu não costumo falar, é a primeira vez que eu falo isso publicamente. Eu tenho a minha conexão com essas coisas que faz parte da minha realidade, da minha situação paranormal. Sim. Né? Todos nós temos, na própria constituição espiritual, intelectual, a nossa busca, todos nós temos dons que, ao serem desenvolvidos, eles ampliam a nossa visão, a nossa intuição, a nossa percepção, sensibilidade, os insights. E, obviamente, isso vai permitir que, quando se abre um tarô para uma pessoa, onde você já tem um prognóstico de como ela é, como ela conduz a vida e a forma como é discorrido a leitura, principalmente porque é feito através das 12 casas astrológicas, que cada casa representa um assunto, uma área, um núcleo da nossa vida. Não é difícil. Mas como lidar com o tarô e lidar com uma pessoa? O assunto é muito sério. Não é conveniente usar o tarô quando você não tem uma consciência do estrago que você vai fazer em alguém. Você sabe que eu não falo as coisas, né? Eu atendo as pessoas espiritualmente, como sacerdote umbandista, e 99% das vezes eu não falo o que poderia ser dito, que eu tô vendo ali. Eu oriento a pessoa em relação àquilo, mas não falo para ele. O cara já, mas vai morrer, não vai viver, não vai dar certo, vai dar errado. Mas eu acho que é a inteligência emocional do analista, né? Que utiliza uma metodologia ou uma comunicação ou uma inteligência emocional para expressar um determinado assunto. Por exemplo, eu não sou catastrofista. Eu também não. Não sou. Eu não sou um apóstolo do caos. Eu não também sou. não. Então, o que eu normalmente, se eu vejo dentro da leitura, que a pessoa vai passar por um período... Você já fez a conta do nome. Você já fez a conta. Você falou, tem uma tendência de determinada coisa. Aí abriu um tarô. Confirma. Confirma. O que é que eu vou dizer? Na casa do trabalho. Na vida profissional da pessoa. Aqui está mostrando que você vai mudar de emprego. E que mesmo que você fique chateado com algum acontecimento deste atual trabalho para migrar para um outro, você vai sentir que esse outro lhe trará muito mais perspectivas. Eu estou dizendo que a pessoa vai mudar de emprego.
É uma responsabilidade enorme falar isso. Mas eu não estou dizendo que ela vai ser mandada embora, que ela vai ser demitido. Entendi. Você vai sair de uma atividade profissional, mas logo em seguida você já está em outro que vai permitir que você saia da zona de conforto para uma coisa desafiadora. Na verdade, a pessoa vai ser mandada embora, vai tomar a maior cacetada, mas vai conseguir dar um passo depois. Só que se você falar assim, ela sai de lá acabada. Olha o problema, não a solução, né? Eu estou fazendo um desserviço porque eu estou colocando um processo extremamente negativo para aquela pessoa. Ou de forma negativa. Na verdade, o processo é positivo. Porque fez ela sair da zona de conforto e ela vai andar para frente. Exatamente. Mas pode ser que ela sinta um desconforto. Exatamente, desconforto. Saiu da zona de conforto. Então, o que é que a gente pode dizer? É a maneira como você transmite a informação. Sim. O que vai impactar na pessoa. Ai, que legal, eu vou encontrar uma nova atividade. Eu vou buscar um novo projeto. Porque as pessoas querem ver um horizonte, né? Uma luz do fim do túnel. Elas querem uma orientação para acertar. Sim. Muito mais do que para parar de errar. Sim. Embora seja a mesma coisa. E em muitos momentos a vida está apresentando tantas possibilidades e a pessoa empaca naquele processo e não se abre para outras perspectivas. Sim. Por exemplo, com uma pessoa que está vivendo um casamento porcaria, que não vai a lugar nenhum, que é um sofrimento, que é um desgaste, que é uma violência para cada um, pela falta de amor ou pela falta de cumplicidade, e aquilo é apresentado. E a pessoa não se dá conta, muitas vezes, que um livramento para ambas as partes, quebrar aquela teimosia, aquela posse, aquele controle, é a melhor coisa para seguir um novo rumo. E a pessoa não consegue enxergar. Então, o leitor tem essa visão e essa responsabilidade de como comunicar isso. Então, eu não posso dizer para o outro, você vai se separar, você vai perder tudo. Mas é por isso que todo mundo adora a Leni, porque sai de lá feliz e vendo uma luz no fim do túnel, um caminho, um horizonte, e não um problema, né? Mas por que eu vou ser o profeta do caos? A pessoa sai lá do seu consultório vendo uma solução, fala, tem uma luz no fim do túnel? Tem. Qual é a função do médico? Sim. Qual é a função do psicólogo? Sim. Qual é, pela formação que eu tenho de terapeuta? É trazer um alívio, uma solução, né? É trazer uma luz. Sim. Não é? É permitir... Orientação. Exatamente. É orientar para uma ação. Sim. Para um novo olhar daquilo que você só consegue enxergar de uma forma quadrada. Sim. E a sair vida da caixinha mesmo. É sair da caixinha. Então, os vários métodos, vários estudos aplicam essa abordagem, que às vezes você não consegue enxergar porque você está impactado naquela condição, naquela visão que não te ajuda a enxergar outros horizontes. E uma pessoa que aborde um determinado assunto, fazendo com que você identifique como você é, como você lida com as questões do teu cotidiano, você traz à luz outras perspectivas, outras possibilidades. Vamos voltar no meu exemplo aí para as pessoas entenderem uma orientação comercial. Tá. Eu tenho essas 3 marcas. O Grupo Leni, você já me falou, ele indica realmente a busca de parcerias e a inclusão de uma energia, um triângulo. Eu, na verdade, eu tenho um parceiro nisso. A tendência é termos um terceiro, que são patrocinadores, que são empresas que vão desenvolver com a gente coisas. Eu acho que é bem por aí. Eu concordo com o que você falou. Uma energia de número 3. Já a energia que traz... Por outro lado, ele não é uma marca que eu vou desenvolver marca, ele é só um programa de comunicação. É um dos produtos que você tem. É, um programa que nós estamos aqui hoje, eu e você. Tá. E o nosso programa agora, esse que nós estamos, que é Por Outro Lado, ele tem uma energia de número 8. Ele é uma energia que, inclusive, pode ser feito tanto dentro de um estúdio quanto fora dele. Tá. Essa é a ideia. Agregando, inclusive, vários conceitos, né? Essa é a ideia. Por exemplo, agregar uma pessoa que trabalhe com a nutrição de bebê, uma pessoa... Nossa, eu pensei exatamente assim quando eu criei. Você é demais, hein? Vai, manda bala aí. Por exemplo, alguém que traga uma energia criativa do alimento,
o aproveitamento de alimentos, eu adoro isso, tá? Eu sou canceriana, então Sim. eu adoro. Então, o que que acontece? O número 8, ele é extremamente dinâmico. É óbvio que ele tem que criar um produto ou produtos que ele não perca o foco, que ele não Situações. perca a proposta dele. É. Mas ele é um programa que traduz, inclusive, o desejo de prosperidade financeira. É isso aí. Então, é uma marca boa, tá? Já o Groover Mania, ele vai precisar de uma cura que simbolize a música, Eu tô simbolize... sentindo exatamente isso, sabia? Em relação às duas marcas. Sim, É. sim. A sua análise foi cirúrgica. Então, por exemplo, isso aqui, por outro lado, você pode incluir pessoas da sua família para fazer um trabalho com ele. Por exemplo, alguém que fique nos bastidores, ou alguém que você goste muito, que seja familiar a você. E aqui, no Groover Mania, ultra mega profissional. Nossa, é exatamente isso, Leni. Eu sinto isso, eu pensei isso, é assim que tá acontecendo e tá na minha cabeça. Incrível. E o Bunker 32, que é a minha iniciativa nova com meu primo. Bunker. É bunker. Bunker. É. Com K-E-R e número 32. Por que esse 32? Que é o número da casa. Ah, do lugar onde, Exatamente. onde vocês estão. Isso é um estúdio. em Vamos São lá. Paulo. Bunker. Bunker é um túnel, que fica no profundo. Isso, o bunker é o lugar onde, na guerra, o pessoal se escondia para sobreviver. Então Tá. é um refúgio, é um Tá. lugar de estrutura sólida, resistente, que te envolve, te protege e te... Hoje os bunkers na Europa viraram espaços culturais, todos eles, né? Tá. Zé, é o seguinte, ele precisa mudar alguma energia para não ter prazo de validade para acabar, Tá. tá? Eu sugiro, inclusive, que quando você fizer esse nome, você amplifique o B. Tá, eu pensei nisso. Faça alguma coisa Visualmente, reforçando reforçando o B. o B. Por quê? Porque ele vai para um número bom, inclusive como ele também tem o contexto criativo, Ele é artístico. artístico, é o número perfeito. É uma marca que vai virar um podcast e vai virar uma série de produtos musicais ligado à música. Arte, É. motivação, Cultura e arte. desenvoltura. Cultura e arte. É isso. É isso. Tá? Funciona? Então, funciona. 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 Tá? Legal. Que mais Puxa, que tem aí? legal, que legal. Que mais que temos aí? E eu fiz isso no feeling. Meu primo falou, pô, o meu estúdio que eu tô montando aqui é um bunker, porque é embaixo da casa e o número da casa é 32. Então eu vou fazer do estúdio Bunker 32. Eu falei, eu gosto do nome, é forte, bunker. E hoje é um conceito de sobrevivência, de refúgio, mas no bom sentido. Os bunkers na Europa se tornaram os principais espaços culturais, os clubes de jazz, que eram utilizados como lugar onde o povo se escondia, do ataque com aéreo. certeza. Do ataque aéreo, né? Então. Então era o refúgio, na verdade, né? Mas assim, nome, grife, precisa ter o impacto daquilo que você se propõe. Ele não pode ser apenas um nome solto. Isso. Ele tem que ter sentido, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter propósito. Ele precisa, acima de Força tudo... sonora, né? Tudo. Eu penso muito, sabe, no que? Na fluência, como soa. Eu não gosto muito de coisas pró-paroxistas. Blá, 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 blá. Sabe? É a minha coisa musical. Eu penso muito na métrica. Eu sinto a energia das coisas na métrica das palavras. Por isso tem algumas músicas que você ouve, parece que elas respeitam a língua. Gruda também. Eu não gosto, por exemplo, de mudar a sílaba tônica da palavra para encaixar na melodia. Eu acho isso horrível. E esse pessoal, a gente já faz muito isso. Eles alteram a sílaba tônica da palavra para encaixar na música. Coisa que o Roberto Carlos nunca fez. Por isso que tudo dele soa muito bem. Sim. Né? Então, assim, eu presto muita atenção nisso quando eu crio um nome, quando eu crio uma frase, quando eu faço um texto. Textos corridos e simples. Eu percebo que a energia tá nas palavras. Sim. Dessa forma, né? Tem palavras obtusas que são ruins de falar, ruins de ouvir, Sim. interrompem o fluxo de energia. Você sente isso, Leni? E a palavra tem um poder, afinal de contas, Deus criou o mundo através da palavra. Fez-se o verbo? Fez-se o verbo. Tá? Então a palavra tem um poder muito grande, tanto na sua sonoridade, quanto nos decibéis
que você coloca, Sim. não é? E na forma como você posiciona ela para alguém. Eu costumo, inclusive, quando eu atendo mães e que elas vêm com aquelas reclamações, meu filho é não sei o quê, não sei mais o que falar com ele, não sei mais como lidar com ele. E aí lá vou eu, que não tive filhos, né? Mas que acabo tendo muitos filhos no mundo, Sim. dar algumas dicas de comunicação verbal, sim. emocional, de uma comunicação acolhedora. Sim. Porque, de certo modo, as palavras, elas são imãs, Sim. ficam impregnadas. Então, por isso que quando você fala que eu sou otimista, eu coloco uma energia de positividade construtiva no meu trabalho, é exatamente assim. Por que eu vou incutir no outro um pessimismo, um negativismo? Plantar uma semente. Plantar dolorosa. uma semente podre. Então, eu tenho esse cuidado para que não reverbere no meu cliente uma sensação de que não valeu a pena. Tem que valer a pena. Sim. Precisa valer a pena. Porque aí eu posso entender que eu estou fazendo um trabalho bem feito. Está ajudando realmente, tá? Está trazendo uma solução, um caminho. Exatamente. Caminho, né? Exatamente. Então é isso. Você quer me mostrar o tarô como... O tarô, eles são 22 cartas, né? Cada carta é enumerada, né? Cada carta tem uma referência astrológica, né? Então, por exemplo, o número 8 que você tem na sua data de nascimento... Isso, vamos me utilizar como exemplo do seu atendimento. Vamos utilizar você como exemplo. Podemos abrir aqui... A minha vida é um livro aberto, na verdade. E de fato é mesmo. Eu tenho essa postura. E não pode. Eu tenho essa postura comigo. Eu faço questão de ter. Eu sou uma pessoa pública, eu sou um sacerdote, eu não tenho... que ficar omitindo... Nada, absolutamente nada. Bom, não tenho nenhum... Então, você vê que o número 8, que é o número resultante da sua data de nascimento, tem o símbolo... Aqui não tem porque é uma carta que eu faço normalmente para programas de TV. Tá. Mas tem o símbolo do infinito. E aí tem todo um contexto dos antagônicos, dos diferentes, dos dicotômicos, de tudo. Tá. Tem uma referência com a Lua, né, o satélite. Tem uma referência também com o signo de Câncer. Que é o meu ascendente. Então, não precisa falar mais nada. É. Então, quando eu trabalho com esses três, com essas três ferramentas, que eu não consigo dissociá-la de algum modo. Tá. Perguntaram, o numerólogo é astrólogo, astrólogo numerólogo? Não. Não necessariamente. Há numerólogos que são astrólogos, astrólogos que são numerólogos. Há profissionais que utilizam várias ferramentas, é o caso da Leni. Sim. Mas manda lá. E aí, o que acontece? O número 8 tem toda uma simbologia, toda uma psicologia que será mostrada para o meu cliente como ele opera na vida, nos vários campos, nas várias circunstâncias. Nós não vamos entrar aqui no mérito de foro íntimo, mas em algum momento eu vou lhe dizer o que o número 8 traduz para a tua vida, principalmente dentro de questões familiares. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas pode, não tem problema, não há pudores, pode... Mas é porque realmente, como o número 8 tem a regência de Câncer, e Câncer é a família, é a mãe, Sim. é a maternidade ou a paternidade, Sim. é a forma como se manuseia ou como se administra o dinheiro, os bens, qual é o teu histórico de família, de pai, de mãe, o que é que você traz dessas duas pessoas para resolver aqui nesta vida, como isso impacta na tua emoção. Então, é por esta via que a minha leitura vai. Tá bom. Entender quais são os aspectos que norteiam a sua vida ou que bloqueiam a sua vida. Entendi. Tá? Então, é muito amplo. Vai por caminhos, como você agora confirmou, que o seu ascendente é Câncer. O Jorge é que fala, você não para de falar na sua família, no seu pai, na sua mãe o tempo todo. Seu canceriano. Porque está no teu DNA de alma. Sim. E no número, né? E no número também. Nossa, mas que coisa, hein? Então essa fusão... E eu quero tanto fugir de família. Não foge não. Não foge. Eu acho que eu sinto um excesso. Quanto mais você foge... Família é muito grande. Quanto mais você foge, mais o sistema pede para você resolver toda e qualquer questão que impacta na sua vida, principalmente com pai e mãe. Nossa, não tem jeito mesmo. E aí é onde entra... Tem que encarar o negócio e resolver. O processo sistêmico, a tua origem
e toda essa bagagem que a vida vai exigir de você nesse aprendizado. É, não tem jeito mesmo de fugir disso. Não tem. E aí, como tudo na vida tem números, todos os dias, todas as circunstâncias, nos leva a entender o que o número de um país, de um estado, de um profissional, de um político produz. O que é que ele traz em todos os aspectos. E o artista usa isso para mudar o nome, para direcionar a Sim, carreira? inclusive... Você já atendeu gente Já, assim? muitas pessoas. Inclusive, se você pesquisar, vou usá-la como exemplo, porque ela me autorizou a isso. Ela inclusive, frequenta muito a cidade de Santos. A Helga Nemetic. O nome dela original é Nemetzik, mas pronuncia Isso aí é judeu-polonês. Nemetic. E aí eu... Chuk. É? É. Aí eu fiz a numerologia dela e, para trazer aquilo que ela precisa, ela escrever o nome como se pronuncia. Tá. Nemetic. E, obviamente, isso trouxe uma coisa boa que ela que vai falar. Porque a gente vê o Benjor mudou de nome. Mas o Benjor, ele foi por causa do George Benson. Não Será? foi por causa da numerologia, não. É mesmo? Quem fez a numerologia foi a Núbia Oliver, Desde quando Núbia Oliver é numeróloga, hein? Hã? Desde quando Núbia Oliver é numeróloga? Não, ela mudou o nome. Ah, tá. Pensei que ela tinha feito a conta. Não. Ah, tá bom. Desculpe, gente. Outras pessoas, como a Sandra de Sá, enfim, muitos deles... A Baby. A Baby do Brasil. Baby do Brasil. Tem várias pessoas que incluíram uma letra. Eu preferia ela de Baby Consuelo. Até hoje eu não consigo chamar de Baby do Brasil. Isso pode ter trazido algumas coisas muito boas para o sucesso, para os conteúdos emocionais dela. Ela tinha pensado a expandir. Agora eu sou do Brasil. Eu vi ela dizendo que ela precisou mudar porque nos Estados Unidos, a Baby da onde? Do Brasil. E aí ficou. Entendeu? E considerando que ela se identifica com o país de origem, com a pátria-mãe, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Não sei o resultado, nunca me ative a fazer uma análise do nome dela, mas curiosamente... Porque ela não te procurou para isso? Né? Não me procurou, então não vou entrar no mérito. Engraçado, Zé, que eu não sou invasiva. De repente dizer, analisa tal fulano. Não me pediu. Sim. Quando pedi... Isso acontece muito em programas de TV, né? Né? Mas eu acho que é uma forma, inclusive, de popularizar ou mesmo de mostrar que quando se analisa um artista, isso se transforma num currículo. Não. Será? Porque é um ser humano que está ali. Exatamente. E eu tenho uma premissa... E acabou do cara, quem lhe autorizou a falar de mim na TV dizendo o que eu sou? Deixa de ser. Deus me livre, sai de perto. Como eu tenho uma premissa como um mantra para a minha vida, que tudo muda a todo momento, é cíclico, é dinâmico, o poder muda de lado, o dinheiro muda de mão, a beleza, o sucesso muda de cara, Eu acho e a exatamente a beleza mesma do cirurgião. Então, assim, tudo muda. Sim. Então, quando você tem a compreensão de que você também precisa mudar para melhorar a sua própria existência, aí não tem quem tire de você a sua identidade. Você tem a sua identidade e isso vai permitir que você coloque a sua impressão digital no mundo e faça a diferença. E você andou fazendo conta aí pro momento político? Ou você não quis nem... Não, por curiosidade sua. Eu faço sempre. E no começo do ano eu declinei de alguns programas de televisão e fui em um aqui, onde eu comentei a respeito do Brasil, inclusive... O Brasil vai viver... Como está o Brasil e como está o mundo, Leni? Olha, o mundo está Vamos falar do mundo primeiro? A egrégora do número 6. Tá. O número 6 é um número que aborda duas energias muito potentes. A energia do espírito e a energia da matéria. O ego... Essa polarização mundial tem a ver com isso? Como? Essa polarização de tudo mundial tem a ver com isso? Tem. Porque nós estamos no ano 2022, o resultado é 6, e essa condição ela está sendo muito enfática. O poder do dinheiro, o poder das nações, o poder das instituições, o poder de coisas. E o antagonismo?
E o antagonismo também. Porque, na verdade... Razão, emoção? Não, isso está muito mais no número 8. Tá. Mas essa polarização do dinheiro, Tá. do poder, da posse, do controle, está no número 6. Tá. Mas ele, ao mesmo tempo, traduz o processo evolutivo, despertar da humanidade. Né? E esse despertar, ele tem muito a ver com todos os sentidos que o ser humano traz. Razão, emoção, sentimento, intuição, percepção, visão do maior, visão do inteiro, do global. Então, o que é que nós vemos hoje? Ou você empreende num caminho onde você só vai ver o cifrão, o poder, o controle, ou você trabalha esta condição, porque o dinheiro não é ruim, o dinheiro é benéfico, mas você trabalha o dinheiro de uma maneira próspera, onde todos usufruam, onde todos construam, onde todos realizem. Então, quando você utiliza um número onde você trabalha o lado negativo, o lado sombra dele, eu não sei se você sabe que a suástica é um símbolo único, né? Sim, eu sei. Então, foi virada meio de ladinho. Isso, para exatamente justificar a intenção de usá-la para um determinado propósito. Ela foi distorcida. Na verdade, na linha da Umbanda, na esquerda tem pontos riscados que tem a ver com a forma como a energia é emitida nesse formato que é o da suástica, que é um formato cruzado, é a energia que vem de cima passa para o lado e desce, a outra que vem do lado direito passa para o lado e desce para o esquerdo. Na verdade, ela é a conjunção de 4 pontos de força. Sim, entendeu? sim. E o direcionamento de um ponto para o outro. Todas as energias são fundamentadas na energia do 4. Isso. Tá? Os 4 pontos cardeais, os 4 elementos... Cima e embaixo, esquerda e direita. Tudo. Então, o que é que acontece? Infelizmente, o mundo, de um modo geral, está vivendo esse processo onde o dinheiro, o poder, o controle, a manipulação ficou muito enfático. E se contrapondo. Exatamente. Entendi. E aí é onde vem as pessoas ou as instituições para lhe permitir um despertar para mudar esse panorama, para mudar esse conceito, né? Porque se o dinheiro vai mudar de mão, ou se o poder também muda de lado, que foi aquilo que eu comentei, ou um país ou uma instituição, ela pode ser hoje um poder financeiro, bélico, o que for, mas amanhã ele pode sofrer uma grande derrocada e perder esse poder, porque ele está usando exatamente a energia contrária. Tá? Então o mundo está vivendo essa complexidade. No entanto, as pessoas que têm uma visão espiritual, uma visão cooperativa, uma visão de compaixão, uma necessidade de doar e de entender as mazelas que nós estamos vivendo, elas vão se capacitar para ser um instrumento de mudança. E para onde vai o mundo em 2023? Nessa conta? Nessa ponta? Na conta. Para o número 7, que é exatamente a grande união entre o espírito e a matéria. Que interessante. A gente vem de um momento de oposições, de antagonismos, de divisão e dúvida, né? E caminhamos teoricamente para uma síntese. Sim, até porque o grande desafio do número 6 é trabalhar as escolhas, as dúvidas, as bifurcações da vida e tentar concentrar a energia no concreto, no verossímil, no verdadeiro. Então é isso que o número 6 está pedindo. Então, interessante. Você vê que as religiões estão entrando em alta, outras estão colapsando. Sim. Né? Estão se chocando também. Estão se chocando. É uma disputa de poder também, né? Tudo tem a ver com o poder, mas tudo tem a ver com a sensibilização de cada ser humano para despertar para o uso desses sentidos. E o Brasil nesse cenário de número 6 mundial? Não, aí cada país tem o seu contexto. Tá. Por exemplo,
O Brasil, a partir do dia 7 de setembro, que é o dia da independência, ele entra com o número 13. E o número 13 é um número de muita transformação. É um número que define que tudo que foi vivido nos últimos 13 anos, onde o Brasil, independente de visão política, tá? Bom. Porque, inclusive, se nós olharmos na carta do tarô, quem é que rege o número 13 é a morte. Final de ciclo. Final de ciclo, um processo plutônico, Conclusão, um né? processo de todo o sequestro que o Brasil viveu, ou outro país que tenha este Esse número, ele vai ter um renascimento, uma regeneração. Porque é como se a vida tivesse provocado um desastre, um tsunami em vários setores, e que agora traduz uma saída do sacrifício para uma saída para o estado de renovação. É tanto que o número 13, ele é a ressurreição, é a regeneração, é a retomada para uma nova vida. Então, como o Brasil tem o número 11, que é um número mestre, sem dúvida nenhuma, ele tem um caminho de prosperidade, um caminho de mudanças muito grandes, mesmo que seja através de muitas transformações, conceitos, valores e coisas do tipo. É um momento complexo, é um ano eleitoral e num cenário de polarização, de estresse, de tensão. Mas nós estamos saindo do número 12, que é o número da impotência, que é o número da limitação, que é um número que traduz, inclusive, que o Brasil ele gerou, nesses últimos tempos, nesses últimos 3 anos, muitas parcerias boas, que é, inclusive, o número 12, que é aquilo que eu falei sobre o Groove Mania. As parcerias, Entendi. Os casamentos, os vínculos. Então, isso será, sem dúvida nenhuma, uma expertise que ocorrerá no Brasil com todas as mudanças que ainda estão por vir. E o Brasil, em 2023, vai para que número? Para o 13. Porque começa agora. Começa entendi. a partir do aniversário. Entendi. E só muda no outro aniversário. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, isso é bastante interessante, porque ele é um número de muitas transformações, de muitas revoluções. Isso tá bem perceptível. Tá bem visível. De renascimento, inclusive. Aí eu vou parafrasear, pelo fato de ser otimista, aquilo que o Chico sempre falava. Qual dos Chicos? Chico Xavier. Tá. O Brasil é o celeiro do mundo. E é a pátria do Evangelho também. Eu enxergo que o Brasil ele tem uma função aí nesse processo internacional. E eu acho que até essa carta que você está falando da morte do 13 e tal, mostra que começa meio que agora, eu acho. Tudo isso que sempre foi dito de celeiro do mundo, eu acho que meio está começando agora. Com certeza. É muito visível isso para mim num processo mundial, sabe? Ô Zé, mas 200 anos de história, ou que nós vamos fazer 200 anos de independência, imagina, nós temos pessoas aí no mundo afora com 125, com 130 anos. Né? É muito pouco. Nós somos, olhando aquela música do Somos Tão Jovens. Sim, né? É verdade. Somos jovens mesmo. Somos ainda um adolescente em processo de entendimento do que é que eu vou fazer com o meu futuro. Então, eu sinto o Brasil assim. Eu sinto, dentro dos estudos que eu já fiz, tanto numerologicamente quanto astrologicamente, que é um país que ainda tem muito, muito para se renovar. Tem muita gente querendo ir embora do Brasil, o Edu é um. Não, tem muita gente voltando. Eu acho que eu acho que quem não crescer no Brasil não cresce em nenhum outro lugar. Tem muita gente voltando. Porque o Brasil é um mercado em expansão e os outros mercados já são estáveis. Eu costumo dizer o seguinte, você vai para a Alemanha, não tem como o mercado alemão, estou falando de mercado mesmo, comércio e tal, não tem como o mercado alemão crescer mais. Sabe por quê? Porque o alemão já compra todo o carro que ele quiser comprar, já come toda a salsicha que ele quiser comer e já bebe toda a cerveja que ele quiser beber. Então, o único jeito do mercado de salsicha da Alemanha aumentar é nascer mais alemão. Exato. Ou vender salsicha para fora, exportar salsicha.
E assim, eu não vejo muita possibilidade de nascer muito mais alemão. Então, ou seja, o mercado alemão é um mercado estável. Agora, no Brasil, tem muita gente que ainda não está comendo a sua salsicha, não comprou seu carro. Então, o mercado é um Brasil... O Brasil é um mercado em expansão, de fato. Potente. Exatamente. Quem não desenvolver as coisas aqui, não vai desenvolver em lugar nenhum. Entendeu? Mas eu acho que toda pessoa pode fazer migrar ou imigrar, Sim. buscar um outro conceito, crescer e até para entender o que eu sou muito apaixonada pelo meu país. Eu viajo para qualquer lugar do mundo. Uma análise geral aí, meio assim, a gente está meio indo para os finalmente, mas assim, por exemplo, o que é cada número? Quem é o sujeito do número 1? Uma pessoa comunicativa, dinâmica, com uma individualidade bastante acentuada e que tem uma ânsia de aprender. A pessoa de número 2 é aquela que veio para trabalhar as parcerias. Afinal de contas, o 2 é o primeiro par. Então, o pai, a mãe, a noite, o dia. Tá. O 3 é a criatividade, a sensibilidade, a genialidade, a desenvoltura, Tá. do belo, do bonito, do prazeroso. Tá bom. Quem é do número 4 é líder, é autônomo, é empreendedor, é corajoso, mas pode também ser soberbo. Vou falar só as coisas boas. Quem tem o número 5 é uma pessoa de natureza corajosa, é autêntico, é pioneiro, é sagaz, tem uma cabeça voltada para a autorrealização. Quem tem o número 6 é puro amor, que precisa de amor, que precisa de afeto, que precisa ser incluído e também prosperar materialmente. Nós vamos até o 22, viu? Então, porque o número vai até o 22, meu bem. Quem tem o número 7 tem como premissa crescer, evoluir e ter uma comunicação comprometida e responsável. Esse número é o número do nome? Não, é o número da data de nascimento. Ah, tá. Então eu sou 8. Não cheguei ainda. Vamos lá. O 7 é aquele número daquela pessoa que está sempre em movimento, quer buscar sempre ideias, conceitos, conhecimentos e tudo mais. Tá. Né? O 8 é aquele que veio para ser o contemporizador, que veio para unir pessoas, que veio para agregar, que veio para gestar. Eu junto pessoas, eu sou e você é um juntador de pessoas, eu gosto de gente. O 9 já veio com uma visão madura, profunda, velho, sábio, mas com uma consciência muito forte de responsabilidade e pertencimento. O 10 tem uma necessidade de estrutura profissional, de validar os conhecimentos, de provar competência, dinamismo, seletividade. O número 11 é o número mestre, né? O 11, o 22, o 33 e o 44. Então, são pessoas que vieram com uma missão para desenvolver melhor o seu papel no mundo, né? O 12 são pessoas criativas, artísticas, habilidosas, que vieram para estabelecer vínculos, parcerias, convivências. O 13 é alguém que veio mudar o mundo mesmo, né? Tem muita gente nascendo com o número 13 agora. E é exatamente a energia do 13. O 14 são pessoas são visionários, são artísticos, são criativos, são profundos, são dinâmicos e são ambiciosos, né? E por aí vai. Aí a gente pode entender que... Como eu descubro o meu número? Como é essa soma? Você coloca como se fosse uma continha de matemática normal. O dia, como eu fiz aqui com no zero? seu... Hã? Com 0 ou com... 0, tanto faz. Tipo, dia 4. É 0, 4 ou é só 4? Pode ser o 04, 4 tá. de julho de 1980. Uma continha como se fosse uma continha de matemática. Soma um com o outro? Soma um com o outro. 7, 4, 11, 9. E aqui, isso foi uma descoberta minha, aqui você já vai ter uma referência de que essa pessoa, com 11 anos de idade, já experimentou alguma coisa muito importante. Porque deu 20 aí nessa conta. Porque deu 11 aqui, na 11, data de nascimento. Ela estava com 11 anos em 1991.
Ah, entendi. Sacou? Isso é conclusão dos seus estudos. Dos meus estudos. E aí você reduz tudo... Não, vai até 22. Vai até o 22. Então não é aquela coisa de que reduz tudo a um número só. Não. Aquilo usa no nome. No nome. Ah, até o número 9. Entendi. Mas na data de nascimento, até o 22. Entendi. Que interessante. Mas é muita coisa para estudar. Por isso que tem que consultar você, vai ficar estudando. Você pode virar médico ou você pode ir ao médico. Sim. Você pode virar mecânico ou você pode ir ao mecânico. Mas o médico, ele não cura a si mesmo. É, porque o dentista não pode obturar seu próprio dente. Sim. Entendeu? Vanessa, sua conta a gente faz depois. 15/12/1969 dá 6, 7, 8, 9, 10, 19... mais... Não é assim, 19, Zé. Não é? Como é que é? O que é mesmo? 15/12/1969. 1969. Bom, ela já tem aqui, aos 27 anos, algum acontecimento muito forte. Ó. 11, 16, 7, 8, 9. Ela tem o número 7. Então, a energia que une você e ela, Ah, isso é importante falar. Isso é legal. um tempero Ah. para o sal que um não tem, acrescenta na vida do outro. Você sabe que é exatamente assim? O doce que um não tem, alimenta e adoça a vida do outro. E quando chega lá um casal que dá limão com limão, como é que faz? Aí a gente vai ter que ajudá-los a olhar para o outro. Tem jeito? Tem. A olhar para o outro e dizer, eu sou igual a você. Olha, é verdade. Boa essa, hein? Boa. Quer fazer sua conta, Edu? Quero. Aproveita que a Diga, tá... Edu. Diga lá. É. É 13/6/22.000. Tão bonitinho, tão Não é? pequenininho. E esses cachinhos dele, não parece um anjinho? Anjo barroco. É. Olha que legal. O nosso amigo Edu, ele já tem aqui a energia do número da idade 19 anos, né? Você está agora com? Então, você começou a sua vida em 2019, exatamente com 19 anos. Que aí se eu tomar umas pancadas ali nos 19, né? Não fala assim. Foi, mas foi, viu? Mas foi. Foi Mas quando o foi um negócio... aprendizado grande. Foi E, exatamente obviamente, isso, quando vai ser explicado, quando vai ser esmiuçado, a gente entende o que é que ele teve para, aos 19 anos, ter aprendido essa lição. E qual é o número dele? 12. 12 é o quê? O comprometimento com tudo que ele faz e Ele é principalmente bem assim com as mesmo. pessoas. Ele é bem assim E mesmo. como ele é geminiano, ele tem uma potência na comunicação e na Verdade. busca de conhecimento Verdade. e na necessidade de que as coisas sejam reconhecidas, estimuladas e onde ele possa agregar, inclusive, parceiros Ele é exatamente assim. bons para a vida dele. Como é que nome que você usa, Edu? Meu? É. O seu nome social. Qual o nome que você usa? Eduardo Ribeiro. É o sobrenome do meu pai. Vamos ver o que é Eduardo Ribeiro. Vamos lá. Para acabar, falar muito de cavaquinho. Entendi. Que é um sobrenome espanhol, não português, né? Eu acho que é espanhol, porque da família do meu avô, meu bisavô é espanhol. Mas você usa o Ribeiro, né? Ribeiro. Às vezes Eduardo C. Ribeiro. 11. Gente, eu conheço a Leni há muitos anos e a assertividade dela sempre me impressionou. A assertividade nas orientações, na análise e na capacidade de perceber isso tudo. Claro que ela está usando as ferramentas que são ferramentas de trabalho, a numerologia, tudo isso. Mas há também a leitura que o profissional faz disso. A interpretação que o profissional consegue fazer dentro da sua experiência, do seu conhecimento e principalmente da sua sensibilidade, sabe? Sim, sim. Do seu feeling. E esse é um diferencial que você tem, Leni, que eu sempre percebi. Obrigada, meu querido. Edu, a energia do seu nome é uma energia em que a sua ancestralidade lhe cobra muito. O Edu Ribeiro é mais interessante para você usar, inclusive, profissionalmente. Quando você usa o Edu Ribeiro, as coisas são mais lentas, onde você precisa fazer um esforço maior. Quando você usa o Edu Ribeiro, é como se a vida se abrisse em várias Entendi. portas. Quando ele usa o... Eduardo Ribeiro. Ah, tá. Aí a coisa fica mais... Fica mais lenta, mais assim, o esforço é maior.
Tá. É como se ele tivesse que provar a todo custo. Mas quando ele usa o Edu Ribeiro, as coisas fluem mais rápido. Eu sinto isso assim, a sonoridade é Eduardo Ribeiro, leva mais tempo, dá mais trabalho. Precisa de mais energia para mover um carro chamado Eduardo Ribeiro. Edu Ribeiro, pum, já foi. E é isso. Eu sinto bem isso É mesmo. isso. Mas que legal. Gente, estamos chegando aí, foi muito legal. Como é que a gente acha, Leni? A Leni, pelas redes sociais. Então, eu vou deixar as suas redes sociais na descrição do vídeo. Sim. Mas como é que a gente acha a Leni? No Insta. Leni Almeida Oficial. Leni com Y Almeida Oficial. No próprio Facebook. E com o meu telefone, que está sempre, tanto do consultório quanto o meu particular. E você atende também à distância. Porque as pessoas vão me perguntar, eu quero me consultar com a Leni e eu moro em Goiânia. Como é que eu faço? Eu só não atendo em outro idioma, porque eu não falo outro idioma. Mas eu atendo muita gente do mundo inteiro que fala a língua portuguesa. Ou até um espanholzinho. Entendi. Né? Entendi. Já atendi em Portugal várias vezes. E hoje você dá consultoria no sentido comercial, de formação de marcas, em toda essa parte Da mesma comercial, forma, orientação comercial e também no pessoal. Sim. Lá no consultório, na clínica, ou hoje, como pela pandemia, acabou-se... Eu já atendia muito pela internet, Sim. desde a época do Orkut. Sim. E agora, obviamente, com as ferramentas que nós temos, eu atendo a pessoas de todo o mundo. Todo o mundo. Que legal, muito bem. Alguma observação final? Só agradecer, dizer que eu me sinto honrada e que eu só vou para onde eu gosto. Ai, que bom. Eu também. Eu só vou E eu também só convido quem eu gosto. aonde eu me sinto bem. Eu só convido quem eu gosto. Na minha casa só entra quem eu gosto. Depois de uma certa idade, a gente escolhe para onde vai, Não é? o que comer, o que fazer, o que beber, o que usufruir. E eu acho que isso é uma isso. conquista. A gente tem esse direito. E a Tem. vida fica bem melhor assim. Com certeza. Eu é? agradeço e estou à disposição para quando você precisar. Puxa vida. Tamo junto. Tamo junto. Tamo Hoje junto. a gente falou de numerologia por esse lado e por outro lado. Sim. Né? Tive aqui a Leni Almeida comigo, uma querida amiga, uma estudiosa desse assunto, uma profissional respeitadíssima, conhecida, consagrada. Já tem aí quantos anos, Leni, de Estrada? estrada nessa área, Bastante. né? 34 quase. Então. E eu vou falar para vocês, recomendo. Já me deu grandes dicas, já me orientou em muitos momentos na minha vida, me trazendo uma visão que eu não tinha percebido, me mostrando um caminho que também não estava muito claro e ficou mais claro, e me ajudando a compreender que às vezes a gente tem uma origem e não percebe que tem, isso impacta em muita coisa. Isso tem como mexer, tem como, às vezes, realmente uma letrinha, um nome, Uns ajustes. uma coisa, uns ajustes, a forma de ver, como você se relaciona com a pessoa que foi construída em você. Isso tem a ver com o nome, tem a ver com a forma como você socialmente se relaciona. Né? Como é que te chamam? Por que te chamam? Exatamente. Como é que você se sente quando te chamam com esse nome? Exatamente. Né? E é isso aí. Muito legal. Obrigado, minha querida. Tamo junto. Beijo em todos. Gente, semana Vamos que que vem vamos. estaremos aí novamente. Ainda não sei qual será o tema, mas será algo por esse lado e por outro lado. Com certeza. É isso? É isso. Por favor, cliquem no canal lá, se inscrevam no canal, cliquem ativem o sininho, como o Edu está dizendo. Quero agradecer aqui o Edu Ribeiro, que faz o nosso corte ao vivo. Quero pedir desculpa mais uma vez pelo probleminha que tivemos no início, já é a segunda semana. E eu vou ter que ver o que o YouTube está fazendo aqui desse programa. Esse problema do programa, semana que vem não vai acontecer. Espero. Não posso prometer, mas espero. Tá certo, gente? É isso. Fechou. Fechou. Obrigadão. Tamo junto. Tamo junto. Du, se você quiser colocar